Esse vídeo é um plano completo de 30 dias para você treinar boxe em casa do zero, sem academia, sem equipamento, sem enrolação. Se você prestar atenção nesse vídeo, você vai entender exatamente o que os boxeadores fazem na ordem certa do dia 1 ao dia 30. E essa é a mesma lógica que os melhores treinadores de boxe do mundo usam, os cubanos, os russos, e é só adaptar isso para sua casa. E olha, eu precisava fazer esse vídeo porque a quantidade de gente que treina boxe do jeito errado é absurda. Academias que não seguem nenhuma metodologia, professores e personal trainers que não conhecem nada de boxe, ou pessoas que simplesmente não têm uma academia de boxe perto, pessoas que não seguem método, progressão, porque se você não entende absolutamente nada, você fica meses treinando e não evolui. E isso me incomoda demais, cara. Então no final do vídeo eu vou te dar um passo a passo perfeito para você estruturar os seus treinos. Mas aqui tá um ponto que quase ninguém fala. Existe uma metodologia de treinos que os cubanos usam por décadas, que foi influenciada pelos soviéticos, que é uma lógica tão bem estruturada que formou os maiores boxeadores da história. E eles têm um segredo, um detalhe específico que separa quem aprende boxe de quem realmente sabe o que tá fazendo quando dá um soco. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, de explicar toda a metodologia de como funciona o boxe. A lógica do boxe tradicional é simples quando você entende. Você começa com o controle, depois vai pra técnica, depois pra reação e por fim você vai pra porradaria. Mas tem muita coisa que acontece nesse meio antes de uma luta de verdade. Cada etapa do boxe é muito bem pensada. As etapas ali de uma estrutura de treino de boxe foi criada para boxe para guerra dos soviéticos e eles faziam realmente um estudo científico de cada movimento. Então é importante que você não pule nenhuma dessas etapas a seguir. Então bora começar. O primeiro bloco de todo o treino de boxe é o aquecimento. O boxe foi um dos primeiros esportes a incluir outras partes de preparação dentro de um único esporte. E muita gente subestima essa parte achando que é só esquentar o corpo. Não é. O aquecimento do boxe tem 3 funções: ativar o corpo, preparar a articulação, ombro, quadril, tornozelo, para você entrar no ritmo. Lá em Cuba, o aquecimento tem a coordenação e ritmo desde os primeiros minutos. Eles não desperdiçam tempo. Até o aquecimento tem fundamentos de boxe. Pode ser uma corrida leve, mobilidade, exercícios coordenativos, tudo com o propósito. Para crianças, fazem treinos mais dinâmicos, como o pega-pega ou quem pega o cone primeiro. Para adultos, também é adaptado esse tipo de treino, mas você pode pular corda, pode correr, pode fazer polichinelo, um aquecimento dentro de um quadradinho, mas ele tem que ser acompanhado com um alongamento. O alongamento não é só aquele alongamento estático que você conhece da musculação ali tradicional. O foco é no alongamento dinâmico mesmo, com ativação muscular, porque diferente de um bodybuilder, por exemplo, um boxeador ele precisa ter amplitude de movimento, usar ali do ombro, né? Porque o ombro não pode ficar preso. Você não pode ter um quadril travado, porque senão nada vai rotacionar do jeito correto. A rotação do golpe é um dos maiores segredos do boxe. Por isso, um bom treino de mobilidade depois de um treino de aquecimento é extremamente importante. Mas antes de eu continuar, deixa eu te falar um aviso desse vídeo que é muito importante você ouvir. Se você quiser aprender boxe de verdade, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem academia perto de casa, ou simplesmente está achando esse vídeo muito complexo para montar o seu treino sozinho, porque você não tem essa experiência, eu vou te falar que eu montei um treino completo para você treinar em casa, com mais de 10 aulas de mais de 40 minutos sem equipamento. Eu trouxe um professor que ganhou mais de 10 títulos como treinador e eu vou ser o seu colega de treino. Você vai abrir o vídeo, pegar um espaço na sua casa e treinar junto comigo, cronometrado, literalmente passo a passo, dos fundamentos até treinos mais avançados para você ficar bom no boxe. Se você tem interesse nesse método que a gente montou, honestamente você nem precisa assistir o resto do vídeo porque lá vai estar tudo escrito para vocês. E a gente vai soltar isso no dia 7 de abril de 2026 com oferta exclusiva para aquela semana. Se você tá vendo antes, a gente tá deixando uma lista de espera aqui na descrição desse vídeo. Se você tá assistindo depois do dia 7 de abril, você já vai ver as aulas disponíveis para você acessar aqui na descrição. Mas vamos voltar. A gente falou aqui de alongamento e mobilidade para o aquecimento. E para o aquecimento, uma das partes mais importantes é a corda, um dos exercícios mais subestimados para quem está começando e um dos mais valorizados para quem conhece boxe. A corda ela não só vai te cansar, mas ela vai te desenvolver ritmo, coordenação e a leveza nos pés. Na escola cubana, eles usam a corda para criar essa fluidez, essa dança, fazer o atleta se mover de maneira mais leve, como se o chão tivesse quente. Se você não sabe pular corda, não tem problema. Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar anexado para vocês aqui, ensinando a como pular corda, porque isso vai te ajudar bastante para desenvolver a sua base e sua postura. E agora a gente chega à primeira estrutura de treino que realmente é do mundo do boxe: a sombra. E eu preciso muito que você preste atenção, porque a sombra, ou o shadow boxing, como a galera chama na gringa, é o que realmente onde o boxe começa. Porque a maioria das pessoas faz sombra do jeito errado, fica só balançando os braços no ar sem objetivo algum, como se fosse uma dança improvisada. Mas não é.
A sombra é treino, e se você fizer errado, você vai perder tempo. A sombra serve para você conseguir construir consciência corporal, de você simular um adversário na sua frente e simular uma luta contra uma sombra realmente. Mas para ela funcionar de maneira exata, você não pode ficar inventando qualquer coisa. Cada movimento tem que ter um motivo. As sequências de golpes, as movimentações, elas têm que ser parecidas que você faz numa luta. E aqui que a gente chega no primeiro nível da sombra, a sombra dirigida, onde você vai seguir uma instrução exata de uma combinação de movimento específica que o seu treinador ou o seu plano de treino se desenvolveu. Então, por exemplo, você vai ver toda vez que um treinador apitar, você vai fazer jab direto cruza, jab mais direto mais esquiva. Sempre que tiver ali uma palma, você vai executar uma combinação. Normalmente eles são guiados por um treinador. É claro que você pode fazer isso sozinho, falando assim, tá, nessa sombra dirigida eu vou trabalhar essa combinação. Aqui no caso da sombra dirigida, você não inventa nada, você só executa o que é falado para você e tenta executar bem, sempre de preferência na frente de um espelho para perceber a sua execução. Um segundo nível de sombra, a gente tem a sombra condicionada, que é um grande segredo, pelo menos da tradição cubana, é onde você vai colocar uma condição na sua sombra. Então você não vai deixar ela travada nem deixar ela totalmente livre. Um treinador normalmente aplica a sombra condicionada da seguinte categoria. Ele vai falar, você só pode usar o jab, só pode defender, só pode usar o direto. Ou você tem que dar 2, 3 golpes, defender mais 2, 3 golpes. Ela vai ser uma sombra semi-dirigida. Você vai ter uma certa liberdade, mas dentro de uma restrição. Normalmente, um bom treinador tem um repertório extenso de sombras que ele vai poder desenvolver com você. Lembrando, nas aulas que a gente gravou, a gente tem vários treinos de sombra dirigida, onde o nosso treinador, junto comigo, a gente vai falar, ó, só o jab, só o direto, faz só isso, só aquilo. Se você está treinando sozinho, provavelmente você vai ter que escrever num papel as sequências, as condições para você fazer as sombras dentro de casa. Mas eu vou te falar que a sombra condicionada é um dos segredos da escola cubana de boxe, e eles dominam isso como ninguém. Eles passam horas de treinos condicionados antes de colocar os atletas para fazer sparring. A galera não treina boxe só em cima do ringue, elas treinam exatamente fora do ringue, e isso que deixa um boxeador técnico. Então, recapitulando tudo que a gente tem até agora, um treino de boxe até agora que a gente vê em academias tradicionais é alongamento, aquecimento, sombra, sombra livre, sombra dirigida e sombra condicionada. E aqui a gente entra numa outra categoria agora, escolas de combate, que são aqueles exercícios que você faz normalmente em dupla. Depois de uma sombra bem treinada, começa a escola de combate. E pra mim aqui é o grande ouro, tá? Porque você não tá num combate direto com o adversário. Você tem o primeiro estágio, que é o combate dirigido, tudo combinado. Um vai atacar, o outro vai defender. Uma situação muito específica definida antes de começar. Então, por exemplo, um vai fazer jab direto cruza, o outro vai defender o jab direto cruza. E eles ficam alternando entre eles. Um ataca, um defende, depois inverte. A ideia é você aprender a ler o jogo do boxe, entender o ritmo do adversário e como antecipar. Depois da escola de combate dirigida, a gente tem a escola de combate condicionada, que segue a mesma lógica. Existem regras, só que nesse caso, regras limitadas. Então, pode ser que um treinador vire para você e fale assim, ó, só vale golpe no corpo, ou só pode usar a mão da frente, ou só pode usar gancho e cruzado, ou apenas pode usar golpe reto, ou você vai só lutar na curta distância, na longa distância. Existe uma restrição, mas existe também uma parte livre. Aqui a gente já está simulando uma situação de luta, mas que vai te obrigar a ter uma restrição. Normalmente, os boxeadores usam isso para trabalhar algo que não é bom neles. Um boxeador que luta muito bem de longa distância pode fazer uma escola de combate condicionada em curta distância e ele vai treinar só a curta distância. Ele não pode fazer longa distância porque tem uma restrição ali dentro. Só que aqui a gente está falando de treinos em dupla. Se você treinar sozinho, provavelmente você não vai conseguir fazer, caso você não tenha uma dupla. Bons treinadores de boxe têm sequências, condições nas cabeças deles que eles vão desenvolver. Novamente no curso a gente ensina isso para vocês. E a gente é aqui no ápice do treino, né? No momento final do treino, que é onde todo mundo quer, que é o sparring. Ou a gente tem também a variação da escola de combate livre. Primeiro, a escola de combate livre é onde a gente tem um treino onde não existe nenhuma restrição. É como se fosse um sparring, mas qual a diferença entre sparring e escola de combate livre? Escola de combate livre, ela normalmente fica no final dos treinos e ela não é uma simulação real de luta, ela não vai ter rounds bem definidos de 3 rounds de 3 minutos. Normalmente as escolas de combate elas são menos intensas. Você pode fazer o que quiser, qualquer combinação, você vai estar lutando com o seu adversário, só que não é ainda um sparring. Então normalmente a intensidade é um pouco menor, você vai focar em fazer as coisas que você aprendeu na aula e é um treino mais solto, mais livre para você fazer dentro. É claro que você pode trabalhar a escola de combate livre com mais intensidade também. Mas e o sparring? O que é o sparring?
cara, é a parte final, né? A parte sem roteiro, sem combinação prévia, sem restrição e muito focado em ser uma simulação de uma luta real. Então, se vai ser 3 rounds de 3 minutos, você vai ter exatamente isso. Você vai ter uma pessoa no seu corner, uma pessoa no outro corner, vocês vão estar em cima de um ringue, fazendo ali um sparring, vão ter o tempo extremamente cronometrado, vai ter a dica dos seus treinadores para parecer o mais próximo de uma luta real. É onde você vai tomar uma decisão sob pressão, aplicar a técnica que você aprendeu durante a aula, que é onde você vai desenvolver e botar ali tudo para ser testado no mundo real. E lembrando, tá? O sparring não é uma guerra que só um pode sair vivo. Ele é um treino. Infelizmente, muita academia esquece disso, né? E coloca iniciantes para fazer sparring cedo, logo na primeira aula. Se você entrou numa academia e eles já te botaram para lutar, eu sugiro que você saia dessa academia e vai aprender boxe de verdade com metodologia. Porque normalmente o cara vai começar a se machucar logo na primeira aula, perde confiança, fica com medo e acaba abandonando o esporte. O boxe não é para ser só assim. O boxe, o cara tem que entrar, aprender os fundamentos, aprender as técnicas para quando sentir confiança poder fazer o seu sparring. E o sparring não necessariamente é o sparring pesado, né? Que toda hora os caras tentam nocautear o tempo todo. Porque o sparring pesado destrói vários boxeadores, né? Muitos atletas ficam com lesões cerebrais mais por conta dos treinos do que por causa das lutas. Então lembre-se, o sparring pesado, ele é opcional. Você pode conversar com o seu treinador, com o seu adversário e pedir para reduzir a intensidade, ou se você não estiver confortável, peça para não fazer. E agora eu vou te dar um bônus nesse vídeo. Eu vou te falar a diferença de todos os treinos de todos os países do mundo, para você ver as diferenças de método e deixar esse vídeo ainda mais completinho para você. Vamos para Cuba agora. Cuba, o treino deles é muito focado no volume de golpes, muito jogo de perna, muita dança, muito treino condicionado e pouco sparring pesado. O foco é desenvolver inteligência e eficiência. Agora entrando no nosso Brasilzão, a tendência aqui é uma mistura de estilo. A gente tem muita influência cubana, só que o sparring aparece mais cedo aqui no Brasil. O foco fica muito mais na resistência, na parte física e na vivência real do boxe. Funciona para alguns, prejudica para outros. No leste europeu, o boxe soviético, a estrutura já é bem mais rígida, um treino bem mais científico, com progressão de carga, tudo muito bem controlado e planilhado, consistência, disciplina, muito passo pêndulo ali dentro também, e foco também na técnica muito bem apurada. Agora indo para os Estados Unidos da América, varia muito de academia para academia, tá? Mas tem uma cultura muito forte de sparring e de treinos de manopla, principalmente. É o destaque dos americanos. E a manopla você só vai fazer com um treinador de boxe que sabe puxar uma boa manopla. O foco é sempre performance e também um boxe bem defensivo, porque é conhecido como Floyd Mayweather e outros boxeadores. E eu vou te falar aqui que foi um resumo rápido, tá? E cada escola dessas tem seus méritos. E eu defendo ali que você escolha uma que você gostou mais, um treinador ali que te apresentou um tipo de boxe e faça que você gostar mais. Mas no final, todas as escolas, independente do país, seguem a mesma metodologia de camadas. A técnica, o controle, com a sombra, com a escola de combate e depois com o sparring. Se você pular qualquer uma dessas etapas, você vai se machucar fisicamente, você não vai ficar bom, não vai se desenvolver, vai ficar com falhas na sua técnica. Por isso que é importante ter um bom treinador e ter uma boa pessoa te guiando no esporte e respeitar a progressão de treino. Como que eu organizaria isso, então, num plano de 30 dias? O boxe é repetição. Independente de academia que você for, os treinos eles vão te repetir muitas vezes a mesma coisa. Mas a estrutura é a mesma. Você vai alongar, vai aquecer, vai fazer uma corda, uma corridinha, vai fazer uma sombra dirigida, depois uma sombra condicionada, deixa uma sombra livre. Pode ser um round de cada um. Depois você vai estruturar uma escola de combate dirigida, depois no final do treino você pode fazer uma escola de combate livre e uma vez por semana pode fazer um sparring. Obviamente que sozinho você não vai ter como fazer escola de combate dirigida nem livre, então você vai focar em aumentar os rounds de sombra e você obviamente pode investir num saco de porrada caso você queira. Eu tenho parceria com a Máximo Boxing, lá tem luva, saco de porrada, utiliza o cupom FALA que você vai garantir o seu desconto. Mas é muito possível que você evolua treinando sozinho. É claro que tem um limite de onde você vai conseguir chegar. Se você tá realmente começando no boxe agora, eu recomendo que você não tente treinar sozinho, se você estiver num nível muito iniciante, porque talvez você vai estruturar esses dados errado. Então eu separei aqui um programa completo para vocês, os fundamentos, treinos guiados, te ensinando os golpes, defesa, movimentação e depois treinos mais intermediários e avançados para você ver uma evolução real do seu boxe. Tudo isso dentro da sua casa, sem equipamento, sem academia, sem enrolação, 40 minutinhos por dia. Se você quiser fazer do jeito certo e aprender ali fundamentos que você vai usar para sua vida inteira, depois daquelas aulas você vai poder repetir infinitamente aquelas aulas, o link tá aqui embaixo para você se inscrever na lista de espera. A gente vai lançar isso no dia 7 de abril com uma condição especial. Se você já tá vendo esse vídeo depois do dia 7 de abril, você pode entrar no link da descrição que a gente já disponibilizou as aulas também. Mas eu sugiro que você aproveite o preço da primeira semana, porque ele nunca mais será tão baixo. Tô deixando um link do WhatsApp também, caso você queira receber avisos
sobre o curso mais rápido para você garantir a sua oferta antes dela esgotar. Mas enfim, se você quiser fazer seu plano do jeito certo, sozinho, utilizando alguma inteligência artificial, vendo vídeos no YouTube, é bem possível que você consiga também. É claro que vai ser mais difícil sem um acompanhamento, sem uma aula estruturada para você assistir junto com você. Agora, se você quiser conhecer mais do mundo do boxe, eu vou deixar alguns documentários que eu já fiz sobre boxeadores para te inspirar e servir de certa forma como um pré-treino para sua luta. Fechou? Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.